Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão! Paz e graça a todos! Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Pentecast, o podcast que analisa a teologia pela ótica pentecostal. E esse Pentecast é o número 10. Eu sou Anderson Fábio e, filho, estou contando a sua história, não a dela. A cada um só conto a história que lhe pertence. Paz, queridos, eu sou o pastor Altair Germano e é muito bom estar com vocês. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos tratar do assunto um pouco sobre interpretação, que nós já citamos em outros podcasts sobre a hermenêutica, e hoje vamos tratar especificamente das narrativas. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para os mantos da semana. E nos mantos dessa semana nós queremos deixar avisado sobre o nosso sorteio que está ocorrendo lá no nosso perfil do Instagram, @Pentecast. Estamos sorteando 2 livros do autor Roger Straussstein, o Teologia Carismática de Lucas, da editora CPAD, e Teologia Lucana sob Exame, da editora Carisma. Esses livros estão sendo sorteados pela sua ajuda, clicando no link da Amazon que está no nosso site e no link da Amazon que está no próprio link ali do Instagram. Então você pode nos ajudar clicando neste link, fazendo a sua compra, comprando livros de qualidade, livros de editoras famosas na Amazon, e toda a sua compra não terá um custo a mais, somente nós recebemos uma pequena comissão, e essa comissão que nós estamos recebendo, estamos revertendo em sorteio para poder abençoar você com livros de qualidade da teologia pentecostal e da teologia de uma forma geral. Então, procure nos ajudar, siga ali a gente no Instagram, @Pentecast, nós estamos também no Facebook, também como Pentecast, e também estamos no nosso site, www.pentecast.com.br. Ali no site você vai perceber que todo episódio nós estamos colocando livros que estamos citando nos episódios, ou livros que têm a ver, que estão ligados com o assunto que nós estamos tratando nos episódios do Pentecast. Então, se você olhar no próprio site, você vai encontrar ali livros, os links que vão te direcionar direto para a Amazon com bons preços para que você possa adquirir essas obras e se aprofundar nos assuntos que nós estamos tratando. Então fique aí com esse episódio com o pastor Altair Germano. O nosso sorteio será agora dia 8 de agosto de 2020, deixar a data aqui registrada, e estaremos sorteando ali o pessoal que está nos seguindo no Instagram. Então logo nós teremos aí o ganhador destes 2 livros. Será um ganhador para 2 livros que tratam da teologia lucana. Hoje nós estamos falando sobre as narrativas, que também tem ligação com a teologia lucana, e logo mais pra frente terá o episódio com Gutierrez Siqueira a respeito da ótica de Lucas. Então fique com esse episódio aí e seja abençoado. Então, meus amados, com muita alegria nós estamos aqui com o nosso amigo, pastor Altair Germano. Pastor Altair, seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com você nesse bate-papo para falarmos de um tema tão importante no contexto do pentecostalismo e, por que não dizer, em todo o contexto evangélico cristão, que é a interpretação das Sagradas Escrituras. Amém, pastor. Pastor, para nós iniciarmos aqui, eu até não havia colocado na pauta, mas coloquei aqui nas minhas anotações, porque assim nosso podcast ele abrange pessoas que têm um conhecimento teológico, mas abrange pessoas que estão iniciando também. E muitas das pessoas não têm uma compreensão exata do que seria esse debate a respeito das narrativas. Então a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque assim, quando se fala em narrativa, se fala em algo que parece que iniciou faz pouco tempo, né? Não vem isso, esses debates não vêm há muito tempo sendo questionados, e pega a nossa teologia. Então, assim, como o senhor tem alguma coisa a dizer, assim, como iniciou, tem envolvimento para a gente colocar aqui em pauta sobre as narrativas? Bom, dentro do contexto evangélico, cristão evangélico, o debate sobre as narrativas
e é bom colocar desde o início, quando falamos de narrativas, nós estamos falando de um gênero literário amplo, muito difundido na literatura secular, bem presente, mas que também é um dos gêneros e o gênero literário mais presente na Bíblia Sagrada. Cerca de 40% do Antigo Testamento é composto do gênero literário narrativas e 60% de toda a Bíblia é composta de narrativas. Lembrando também que outros gêneros literários que encontramos na Bíblia são os livros poéticos, os livros sapienciais ou de sabedoria, a história de uma forma bem específica. Nós temos literatura apocalíptica, como o caso de Apocalipse, que tem também uma parte do gênero narrativo, de maneira que a Bíblia é uma obra literária, inspirada por Deus sim, mas não deixa de ser uma obra literária, e na sua coletânea de 66 livros, porque a Bíblia é uma coleção de 66 livros, que formam um livro só, dividido em Antigo e Novo Testamento, há diversos gêneros literários que são representados por esta diversidade dos 66 livros da Bíblia. Então, narrativa é um tema que envolve a Bíblia, porque a Bíblia contém o gênero literário, narrativa, e dentro do contexto, como falávamos, cristão evangélico, a partir da década de 80, as narrativas ou a análise narrativa como um método hermenêutico começou a ganhar espaço na América e também isso na Europa. No Brasil, a discussão é mais recente, apesar de há 24 anos a análise narrativa já ter o seu início em termos de menções em algumas pequenas porções ou capítulos de livros aqui no Brasil, de forma mais específica na literatura pentecostal. O maior envolvimento em busca de conhecimento pela análise narrativa como método hermenêutico aqui no Brasil dessa forma como estamos lidando agora, é muito recente. Isso é importante também porque parece que quando a gente lê o seu livro, que é um livro, não vou dizer que 100% inédito, porque teve outros autores também que analisaram, mas a maneira que o senhor tratou, para mim eu nunca tinha lido, porque o senhor trata realmente das questões da análise realmente narrativa diretamente. E uma coisa importante parece-me que a hermenêutica antes dessa vamos dizer assim, dessa nova modo hermenêutico, modo interpretativo de lidar com a própria escritura, ficava meio manca, porque como é que você vai analisar uma história sendo que você não tem o aspecto, vamos dizer assim, de ferramentas exatas para tratar dessa questão da história exatamente como ela é? O senhor está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então parece que a hermenêutica ela tinha, pessoal, interpretava, mas analisando esse novo aspecto, faltava. Como é que nós vamos analisar uma história se eu não olho essa história, essa narrativa, nos parâmetros que eu devo olhar uma narrativa? Então eu acho que é muito importante mesmo essa questão que nós estamos tratando, para que as pessoas venham ter uma compreensão realmente de como interpretar a Bíblia de maneira correta. Você coloca muito bem, Anderson, porque cada gênero narrativo, devido às suas peculiaridades, requer uma ferramenta ou ferramentas próprias no processo interpretativo. Então, nós vamos falar daqui a pouco de uma forma mais ampla. Por exemplo, quando você analisa as narrativas com base apenas no método histórico-gramatical, o método histórico-gramatical, por bom que seja, e vai continuar sendo, ele não alcança plenamente a interpretação das narrativas, e essa lacuna que nós vamos ver daqui a um pouco que o método histórico-gramatical deixa na análise das narrativas é preenchida exatamente pela análise narrativa como método hermenêutico. Então acaba que um método não exclui o outro, mas acaba cooperando e complementando o outro método. Agora, para a gente começar, pastor, o que o senhor coloca bastante no seu livro, que eu achei bem interessante, é o que caracteriza uma narrativa bíblica. Porque assim, nós falamos de alguns livros aqui. Agora, narrativa eu poderia dizer que é uma história narrada, né? Mais ou menos nisso. Estou me equivocando. Exato, vamos lá. Seria uma história narrada. Narrativa é uma história narrada. Ficou bonito, né? Vamos filosofar. Justamente. Mas o que é uma história narrada? Justamente, é nesse aspecto que a gente entra nas características da narrativa para que nós venhamos compreender. O senhor colocou alguns pontos, né? Que tem a parte inicial, daquele que a pessoa vai começar a narrar a história, mas na Bíblia a gente não vê, pastor, era uma vez, como a gente vê nas histórias. Era uma vez. Exato. Porque na história a gente vê, era uma vez. Mas é bem interessante essa parte. Isso. O que acontece é o seguinte, é que a análise narrativa, ela é um método que está bem focado
no texto como texto, na análise da estrutura desse texto. Então, quando a gente olha o texto e busca entender ou ter ferramentas que nos façam entender a estrutura de um texto, a partir daí a gente vai começar a perceber as diferenças entre, por exemplo, a história de forma pura, como mera informação de dados e fatos, da narrativa que tem uma estrutura própria. A estrutura de uma narrativa é composta basicamente de 3 coisas. A narrativa envolve um enredo. Um enredo, pegando o gancho que você falou, é uma história contada que tem começo, meio e fim. O enredo narrativo geralmente tem uma ação inicial. Eu vou dividir em 3 partes muito básicas a questão do enredo, porque isso tem um desdobramento maior, mas para todos entenderem. Todo enredo tem um ponto de partida, tem uma situação de tensão e tem um desdobramento que caminha para o fim, que é o desenrolar dessa tensão ou desse nó narrativo. Então, se fôssemos dividir de forma muito básica, a narrativa tem tem início, o nó, e tem o desenlace do nó no final. Então, chega na parte final, isso. Básica. Às vezes, no final, o nó não é desenrolado. Vamos dizer aqui de uma maneira bem contextual, bem contextualizada. O enredo seria o roteiro. O roteiro, exatamente. Por exemplo, um exemplo. Eu vou falar de um exemplo narrativo, de uma micronarrativa. Jesus vai visitar a sogra de Pedro, vai na casa da sogra de Pedro, ela está doente. Vai na casa de Pedro, né, a sogra dele está lá, ela está doente. Que é o início, né? Está chegando lá, o início. O ponto de partida é a ida de Jesus. Isso. O nó, a tensão, é se deparar com a sogra de Pedro doente. Enfermo. O fechamento do enredo é a cura da sogra. O desenlace seria a cura, exato. Cura. Excelente. Esse pequeno bloco narrativo eu consigo dividir ele ainda em 5 partes. Eu não falei das 5 partes para entender a partir daquilo que nós estamos falando. Então, praticamente, eu vou falar que um filme, uma novela, são narrativas. Novelas são narrativas longas, como N capítulos. Filmes são narrativas de 1 hora, 2 horas, mas tem um enredo, tem um começo, tem um ponto de tensão ou nó e tem o desdobramento disso até chegar ao final. Então, essa perspectiva narrativa que a gente vê nos filmes, em novelas, a gente vê no texto escrito e vê na Bíblia. Os textos narrativos bíblicos, todo texto narrativo tem que ter 3 elementos: o enredo, os personagens e o cenário. Uma diferença da história crua para a narrativa é que na história você diz assim: Dom Pedro I descobriu o Brasil, ponto, no ano tal, em tal lugar. Ok. A narrativa vai tratar desse fato histórico, mas descrevendo as conversas que houve ali no entorno e os diálogos no entorno da proclamação da independência. Proclamou a independência. Eu falei o quê? Que Dom Pedro descobriu o Brasil? Não. Descobriu o Brasil. Pelo amor de Deus. Não tem problema, a gente tá entendendo. Eu estou feito daqueles pregadores que diz que Bartimeu estava em cima da figueira e que Zaqueu era que pedia resposta. Pedro Álvares descobriu o Brasil no ano de 1500. Mas o Dom Pedro eu entendo, até que seria mais ou menos vamos dizer assim, na parte do nó seria a parte que o Brasil não teria independência, e a parte dos desenlaces seria ele lá no Rio, né, declarando a independência, mas nesse meio termo trazer as conversas, tudo que ocorreu nesse cenário da independência. Se eu só digo que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e Pedro Álvares Cabral descobriu, eu estou informando fatos históricos. Na hora que eu pego e pesquiso e desdobro as falas, os entraves que houve, a tensão com os índios, a troca os presentes que foram dados, as conversas que estiveram ali, aí eu deixei apenas de informar para narrar o evento histórico. Então a narrativa tem essa dinâmica que envolve diálogos, tensões, brigas e todos os detalhes do fato histórico. Então toda narrativa é uma história, mas nem toda história é uma narrativa. Exatamente. Porque tem história que só informa, né? Exatamente, narradas. Olha, excelente, excelente. Aí tem o cenário que o senhor já falou, né? Que vai... É o cenário, o ambiente onde os fatos acontecem na narrativa.
Sim. A cidade, locais específicos. Por exemplo, você vai a narrativa da prisão de Paulo em Filipos. A cidade é Filipos, o contexto, o cenário geográfico é Filipos, aí depois vai para algo bem mais específico, que é a prisão, depois entra a casa do carcereiro. Então, o cenário é o lugar onde se dão os fatos narrados, contidos na narrativa. É o contexto geográfico de uma linguagem mais voltada para o método histórico gramatical. E os personagens, a gente sabe muito bem, né, que daí já é bem simples para o ouvinte. Excelente. O que vai ter aí de desdobramento dos personagens é a identificação dos personagens, né? Sim. Deus é personagem, é o principal personagem da Bíblia. Aí na Bíblia assim, os personagens espirituais, que são os anjos, o próprio Deus, né? Os anjos, os demônios. E aí vamos ter os seres humanos como personagens. E aí, entre os personagens, você vai perceber aqueles que a gente chama dos protagonistas das narrativas, que são os personagens principais. Os coadjuvantes são aqueles que participam. Veja que a linguagem é muito de cinematográfica, assim. Tem os coadjuvantes, que são aqueles que participam da cena narrativa, de forma junto ao protagonista. Tem os figurantes que estão por ali, mas não contribuem em nada, só aparecem na narrativa, mas não influenciam, não tem diálogo, não tem nada. Você vai ter aquilo que a gente chama o pessoal do bem, o pessoal do mal. Tudo isso, quando você lê um texto narrativo, você consegue perceber ali todas essas nuances que envolvem os personagens. Jesus, no encontro com os saduceus e os fariseus, você vai identificar quem são os antagonistas de Jesus. Isso. Quem seriam os vilões da trama. E os atores coadjuvantes, os apóstolos e os figurantes, as multidões ali em volta que viam aqueles encontros, aqueles embates. Então são termos assim da linguagem narrativa que você se acostuma no momento em que começa a lidar com a análise narrativa enquanto método hermenêutico. Senta que lá vem a história. Agora uma coisa, pastor, que a gente vê bastante, que o senhor citou no seu livro, e que é importante também para as partes narrativas, que eu achei importante nós colocarmos, é em relação à crítica textual. Tá, então eu queria que o senhor só nos ambientasse no que seria uma crítica textual e qual que seria o envolvimento que a crítica textual tem para os textos narrativos, porque eu acho essa parte, para os ouvintes que estão interpretando a Bíblia, muito importante, porque esses dias eu estava ministrando uma aula para um grupo, até o senhor acho que ministrou até o grupo EBD em questão, eu estava ministrando uma aula, e eu cheguei numa parte que eu citei algo relacionado à crítica textual, né? Eu citei questões falando sobre até a questão do Antigo Testamento, que muitas pessoas até não sabem lidar com a questão do próprio Deuteronômio. E falei que que o texto original é o inspirado, que muitas das coisas têm palavras que são trocadas, que essa questão da crítica textual. Então, o senhor só nos ambientasse para que a gente venha colocar isso em pauta, para que as pessoas também, os nossos ouvintes, venham ter uma ideia também em relação a isso, porque aqui é uma introdução, né? Para que eles venham se aprofundar a respeito do assunto também. Sim. Sempre que se fala em crítica e associa o termo crítica à Bíblia, há uma desconfiança de muitos que concebem a crítica sempre como algo negativo. Obviamente, ao longo da história, houve movimentos críticos em torno da Bíblia com o propósito de desqualificá-la enquanto palavra de Deus. Mas quando nós falamos de crítica textual, não é neste sentido negativo, é no sentido positivo. A que se propõe a crítica textual? Bom, primeiro, a crítica textual parte do fato de que nós não chegou às nossas mãos os textos autógrafos, ou seja, que saíram das mãos dos escritores bíblicos. Estes textos se perderam, se deterioraram. Todo o material sobre o qual foi elaborado ou reconstruído, vou usar esse termo, o que nós temos hoje de Antigo e Novo Testamento, partiu de cópias destes autógrafos. Então, estas cópias, elas sofreram de maneira intencional ou não pequenas alterações que não comprometem a essência da mensagem da Bíblia. Então, por exemplo, o Antigo Testamento que nós temos hoje e o Novo, o texto escrito
pelos autores da Bíblia. É exatamente este que nós temos? A resposta é que provavelmente não, porque a diversidade de variantes nas cópias que são encontradas é muito grande. Mas a crítica textual trabalha para dizer que, embora não seja exatamente o que foi escrito, é o mais próximo do que foi escrito. Então a crítica textual presta esse excelente trabalho. Nós não teríamos a Bíblia como nós temos hoje, com esta segurança de termos um texto mais próximo possível dos autógrafos, se não fosse o trabalho da crítica textual, que se dedica a essa tarefa de disponibilizar e de responsabilizar-se pela apresentação de um texto bíblico confiável. Então é importante assim, e a partir disso dizer: mas esse texto que eu tenho nas mãos continua sendo a palavra de Deus, apesar de derivar das cópias? A resposta é sim, é claro que sim. Porque as variações que vão ser encontradas são variações que não comprometem doutrinas, principalmente as doutrinas centrais, mas são omissões de palavras ou o uso de um adjetivo diferenciado, ou um plural ou um singular, enfim. Nenhuma das variações textuais do Antigo e do Novo Testamento compromete a mensagem da Bíblia em sua veracidade, em sua autenticidade, em sua inspiração, e de fato é o que nós temos hoje mais próximo do que os autores escreveram. E alguém pode perguntar, como nós estamos aqui num podcast pentecostal, né? Sim. Então dá para dizer o seguinte: mas pastor, além desta garantia científica da crítica textual, que outra garantia nós temos que de fato o texto em mãos é um texto inspirado? A garantia do Espírito Santo, que testemunha em nosso espírito a inspiração do texto que temos em mãos. Eu posso dar um testemunho pessoal e tantos outros que nos escutarão. Eu me converti, eu tive uma experiência pessoal com Jesus lendo a Bíblia. Então, além das evidências científicas desse texto, com o mais próximo possível dos autógrafos, nós temos o testemunho do próprio Espírito, que testifica deste texto a nossa mente e coração. Amém. É isso mesmo, e até essa questão da crítica textual é justamente que a pessoa que está interpretando o texto, ela tem em mente de ter várias traduções que ajudam justamente nessa questão da crítica textual, porque quando ela analisa numa versão bíblica, que seria, vamos dizer, a ARA, né, a Almeida Revista e Atualizada, ou a ARC, a Almeida Revista Corrigida, e se ela ter essas versões, e até mesmo a NVT, a NVI, a Bíblia Viva, como nós, graças a Deus, no Brasil temos liberdade de cultuarmos e temos várias versões, é importante você ter, porque até no livro que você pode adquirir, depois que no final nós estaremos falando sobre o livro do pastor, você vai ver que ele analisa algumas questões dessa crítica textual. Por exemplo, tem muitas vezes, né, pastor, que o texto não é que está ou no plural ou foi tirado, mas foi acrescentado como uma explicação a respeito daquele texto. Tem até aquele texto de João 5, né, que diz que um anjo descia, e essa parte da explicação em alguns textos não está inserido, e entende-se que esse texto foi acrescentado justamente para explicar culturalmente ali o que acontecia no tanque, para que a água se mexia e as pessoas alcançavam o milagre. Então tem algumas versões, como a atualizada, eu acho que é a ARA, né, que não coloca esse texto, ela coloca o texto em colchetes, para mostrar que esse texto não está nos mais antigos, né, nas melhores cópias. Então tem alguns textos, até outro que eu me lembrei, Romanos capítulo 8, né, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nas melhores cópias só tem até aí, mas algumas outras cópias vai colocar que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, justamente repetindo, se não me engano, o versículo 4, para dar uma contextualização do que já está no próprio capítulo. Então, são coisas que não vão alterar a questão bíblica, como o próprio pastor falou, de doutrina. Alguns só vão melhorar, outros vão trazer de questão de palavras que são parecidas. Uma palavra daí tem um risquinho, a outra não tem um risquinho, são palavras parecidas, só que não vão mudar na questão da doutrina. E é importante, como eu falei, esse assunto eu acho que é um assunto importante para que as pessoas venham se inteirar e venham crescer, porque eu acho que isso traz muito crescimento espiritual. Se você analisar, até tem um livro, pastor, do Wilson Parochi,
Faz parte da bibliografia da minha obra. A bibliografia da obra do pastor tem Wilson Paroche, que é um livro muito importante que trata somente dessa questão de crítica textual. Eu tentei achar. É a origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Excelente. Origem e transmissão do texto do Novo Testamento. Que vai tratar sobre essa questão que é importante. Isso está relacionado com as narrativas justamente porque as narrativas, quando você analisa as traduções, você vai ver que uma narrativa tem diferença de outra. E muito importante também das traduções que isso dá abrange mais a sua mente para que você venha ter uma compreensão do texto. Excelente, excelente. Eu queria só... Pode acrescentar, pastor. Complementar que no capítulo 5 do meu livro Interpretando as Narrativas Bíblicas, quando a gente fala da crítica textual, eu trago uma palavra introdutória sobre o assunto. Na bibliografia da obra, há livros que vão possibilitar um aprofundamento na compreensão e no estudo da crítica textual. E eu falo, por exemplo, também sobre as diferenças textuais como você citou, por exemplo, da Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. E explico de onde parte a tradução do Novo Testamento destas Bíblias, de qual texto grego parte. É isso que vai gerar as diferenças. Eu também, no mesmo capítulo 5º, eu resumo as causas que você já apontou aí, dessas omissões ou acréscimos nas cópias, e de que maneira o pessoal da crítica textual trabalha exatamente assim, investigando isso e tratando aqueles aspectos do texto que precisa ser tratado, para que a gente tenha o que já falamos, aquilo que foi o mais próximo do que saiu das mãos dos autores bíblicos. Amém. E alguém pode perguntar, mas irmãos, diga aí qual que é a melhor tradução. Meu querido, todas. Existe... Eu tive a oportunidade, e devo voltar agora, quando passou esse processo de pandemia, a trabalhar junto com... Na realidade, eu tive a oportunidade de ser membro, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil e de ser um dos preletores do Seminário de Ciências Bíblicas. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, nestes trabalhos, nestas minhas atividades, eu tive o privilégio de estar junto daqueles que são, de fato, especialistas em grego do Novo Testamento, no hebraico bíblico, em crítica textual. Deus me deu esse privilégio. E uma das coisas que eu ouvi em alguma das palestras e que eu ministrava sobre alguns assuntos, e o pessoal assim mais especialista nesta área tratava de outros, entre eles o Dr. Wilson Shows, é que o seguinte, eles sempre faziam essa pergunta: qual a melhor versão? E a resposta é a seguinte: olha, hoje as versões, por exemplo, publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, que estão mais próximas com aval acadêmico dos textos originais, é a Almeida Atualizada e a Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida está mais atualizada do que a atualizada. Aí pergunta, e a corrigida? A corrigida, por partir de um outro texto grego, de onde não parte a Nova Almeida Atualizada, ela é uma boa versão, mas deixa um pouco a desejar por essa questão. Mas aí o Dr. Wilson e outros da Sociedade Bíblica em suas palestras diziam o seguinte: olha, nós não podemos ser muito dogmáticos, porque, por exemplo, hoje que a gente compreende que foi um acréscimo ou uma omissão, amanhã pode ser descoberto novos manuscritos para dizer que o que era omissão não foi omissão, e o que era acréscimo não foi acréscimo, e o que está no rodapé passar para o texto, e o que está no texto passar para o rodapé. Então é bem interessante isso. Hoje a Nova Almeida Atualizada traz um texto mais próximo dos originais do que a corrigida, mas isso não significa dizer que a corrigida não é uma boa Bíblia. Inclusive, quando nós temos acesso ao grego do Novo Testamento e comparamos algumas passagens bíblicas, eu já pude verificar que a Almeida Revista Corrigida, em algumas passagens bíblicas, traduz melhor o termo grego do que a Nova Almeida Atualizada. Sim, porque porque até tem a questão da tradução formal e tradução dinâmica, e alguns dizem até referente até à própria Bíblia Jerusalém, que não é uma Bíblia evangélica, é uma Bíblia católica, que procura trazer umas palavras bem no original mesmo, né? no que é o literal. Na realidade, a Bíblia de Jerusalém ela é uma Bíblia ecumênica, porque ela foi produzida por católicos e protestantes. Ah, sim.
Tem até uma tradução que é a tradução ecumênica, né? Mas é uma tradução formal, e quando a gente chama de tradução formal, a Nova Almeida Atualizada é uma tradução formal, sim. A Corrigida é uma tradução formal. Por que é formal? Porque ela tenta traduzir o máximo possível, literalmente, as palavras dos textos originais. Sim. Já uma tradução dinâmica, ela traduz mais ideias do que palavras, como, por exemplo, a nova tradução do hoje. É transformadora, né? Exatamente. NVT. E até, pastor, se não me engano, a casa lançou agora uma Bíblia na Almeida atualizada, né? Na NAA. É porque é o seguinte, na última Assembleia Ordinária da Convenção Geral, que se realizou em abril do ano passado, em Belém do Pará, a Nova Almeida Atualizada foi incorporada também junto à Almeida Revista Corrigida como versões reconhecidas pela Convenção Geral. Ou seja, a Corrigida passou a ter ao seu lado a Nova Almeida Atualizada como versões oficiais, podemos assim dizer, para o uso no contexto das Assembleias de Deus no Brasil. Senta que lá vem a história. Pastor, o senhor citou a respeito do método histórico-gramatical, que é um método que veio após a Reforma, que a Igreja interpretava muitas questões de forma alegórica e, a partir de Martim Lutero e de outros teólogos, começaram a interpretar os textos de forma literal, e vamos dizer assim, esse método se formou mesmo, a Igreja adaptou realmente, pegou este método para si, para interpretar, principalmente a Igreja Protestante, para interpretar as Escrituras da forma literal, o que o texto quer dizer realmente. E muitos até há debates a respeito disso, qual que é o melhor método, que não é, que tem outros métodos. Esse método também tem ligação com a parte das narrativas também, né? O senhor fala sobre isso no livro e até citou uma questão de unificação sobre esses dois métodos. Eu queria que o senhor mencionasse um pouco sobre isso. Quando eu procurei dar ênfase também ao método histórico-gramatical no meu livro, foi em razão de uma obra que foi publicada, acredito que ano passado, no Brasil, que apresentou, entre outros métodos, a análise narrativa, mas apresentou a análise narrativa de uma perspectiva mais progressista, vamos assim dizer, ou pós-moderna. Sim. Deixa eu explicar. Aplicou a análise narrativa com alguns pressupostos que, de fato, alguns narratólogos é o pessoal teórico da análise narrativa, usam. Por exemplo, existem alguns pressupostos de alguns narratólogos no sentido de que o significado de um texto, o sentido de um texto será dado pelo leitor. E a intenção autoral ou o significado original é uma coisa que não se deve preocupar com isso, que não interessa a uma leitura pós-moderna da Bíblia. Então, essa visão é uma visão muito subjetivista, onde um texto pode ter diversos significados ou sentidos, e aí descamba por essa visão pós-moderna, quando a visão mais ortodoxa e clássica afirma que quando o escritor bíblico escreve, há uma intenção e um significado naquele texto, que é a intenção e o significado que Deus queria dar através do autor bíblico. Então, o método histórico-gramatical vai em busca desse significado original e dessa intenção autoral. E, infelizmente, esse livro veio promover essa ênfase mais na instância do leitor, que tem uma importância, mas não pode desprezar a questão da intenção autoral e do significado original do texto. E um outro problema é que esse livro tratou com muito desdém e depreciou o método histórico-gramatical, com uma série de adjetivos que, de fato, acabavam agregando um aspecto muito negativo ao método histórico, depreciava o método histórico-gramatical. Estou preocupado com isso. Inclusive, esse livro foi tirado de circulação porque foi publicado pela CPAD, com a editora oficial. Depois que se publicou, se viu ali, ou se atentou mais para os problemas que o livro trazia. O livro foi retirado de circulação. E quando eu escrevi Interpretando as Narrativas Bíblicas, foi para apresentar a análise narrativa de uma perspectiva mais ortodoxa e mostrando que a análise narrativa não vem para substituir o método histórico-gramatical.
mas para contribuir com o método histórico-gramatical naquilo onde o método histórico-gramatical encontra algumas dificuldades e esbarra, como por exemplo na interpretação dos textos narrativos. Então o método histórico-gramatical dá esta importância e valor ao contexto histórico e às palavras usadas pelo escritor bíblico com o seu significado para os ouvintes da época. Então, tentar compreender um texto bíblico sem considerar o seu contexto histórico original e o sentido das palavras naquele contexto, aí é uma ação praticamente impossível. Já é muito difícil chegar ao pleno sentido do texto. E quando você ignora o contexto histórico e gramatical, aí você cai exatamente naquela questão pós-moderna de isso nem interessa pra gente. O que interessa é o significado que eu vou dar ao texto e que o texto vai significar para mim, por aí. Excelente. Até eu botei uma frase aqui do seu livro que diz: a história e a gramática são consideradas como chaves para revelar o significado de uma passagem bíblica, e eu concordo plenamente com o senhor. Eu estou do seu lado nessa batalha. Discordo totalmente desses métodos pós-modernos que vêm vindo, porque o que eu vejo, pastor, olha, vê se eu sei que o senhor vai concordar comigo. O que acontece no meio até acadêmico e teológico é um embate, é uma luta de pentecostais, e eles dizem de uma forma geral contra reformados, como se todo reformado não cresce no Espírito Santo e em manifestações espirituais. Então, como esse método ele é enfatizado vamos dizer assim, pelo grupo de reformados e veio da reforma, me parece que as pessoas querem rejeitar tudo que vem da reforma e querem fazer com que o pentecostalismo caia de paraquedas agora no meio da história, e toda a história antepassada do pentecostalismo não importa, o que importa é o que nós vamos fazer agora, e querem abraçar esses novos métodos, e justamente o método pós-moderno está entrando justamente nesse sentido agora, porque assim, nós temos, vou até citar nome aqui, nós temos pessoas do meio reformado que são pessoas avivadas, que creem em línguas, que creem que a pessoa que falar em línguas ela edifica a si mesmo, só não crê no batismo como uma experiência posterior como nós cremos, que é o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele crê na atualidade dos dons, ele crê nas línguas como algo atual, ele quer que aquele que falar em línguas a pessoa é edificada, ele não crê no batismo, e ele é reformado, mas parece que as pessoas eles querem esse embate, e nós não podemos rejeitar tudo o que vem de coisas, de teologias que são vamos dizer assim, que não são da teologia que como nós cremos. Nós temos que, como diz a bela frase, né, comer a carne e jogar o espinho fora, e nós não podemos rejeitar justamente o método histórico gramatical, que é um dos métodos que é o que mais se aproxima, nenhum método é perfeito, mas é o que mais se aproxima da real intenção do autor. E como é que eu vou ensinar algo, colocar algo em pauta, até mesmo de uma narrativa, se eu não estou entendendo o porquê que o autor escreveu aquela narrativa, o porquê que ele está contando aquela história, qual é a intenção dele contar aquela história, para quem que ele escreveu? Se eu não analisar esses aspectos, eu vou poder falar o que eu quiser do texto, o que passar na minha cabeça, eu vou poder passar. Eu já passo para o senhor, eu quero falar mais uma coisinha. E a questão é também de diferenciar a teologia popular da teologia acadêmica. Eu não posso ensinar algo academicamente ou escrever um livro ensinando algo que é feito numa teologia meramente popular. Vou dar um exemplo. Nós vemos isso constantemente no meio pentecostal. As pessoas vêm, se convertem, oram a Deus, leem a Bíblia, e o próprio texto que elas leem, da maneira que elas entendem o texto, elas aplicam para ela, porque elas creem que aquilo ali, a palavra de Deus, é a verdade. Só que eu não posso pegar este método que as pessoas fazem, que no momento ali particular, e trazer de uma forma acadêmica para que as pessoas venham interpretar a Bíblia agora dessa forma. Você não entende? Então parece que é isso que as pessoas querem fazer, e colocar como base justamente a questão dessa teologia popular. O método histórico-gramatical foi até chamado pejorativamente de método racionalista. Mas como você bem colocou, é um método bem objetivo, e a objetividade tem a sua contribuição no estudo da Bíblia. Os próprios teóricos mais ortodoxos da análise narrativa afirmam o seguinte: olha, a análise narrativa foca no texto. O elemento fora do texto é objeto de análise de outros métodos. Então, o que a análise narrativa vai focar, por exemplo, é no cenário onde os fatos acontecem, nas falas, nas estratégias de escrita do autor. A análise narrativa, ela está aqui olhando para o texto, identificando na estrutura do texto e nas suas estratégias de escrita, no estilo do autor, buscando ali entender o texto. Então, aqueles mais moderados
entre os narratólogos dizem, olha, qualquer informação sobre o autor e o texto fora do texto não é trabalho nosso. Vá buscar isso através do que eles chamam dos métodos críticos, onde se enquadra de alguma forma o método histórico gramatical. Então, por isso a necessidade de métodos convergirem e cooperarem entre si, e não se auto-excluírem. E, em relação à teologia, um dos grandes desafios da academia é falar a linguagem do povo. Eu sempre tenho dito o seguinte, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus. Se tinha alguém capaz de falar de uma forma complexa sobre a realidade dos fatos espirituais por ser quem era Jesus. Mas Jesus falou de verdades profundas com linguagem acessível. E, infelizmente, hoje, a gente vê alguns teólogos na contramão, pegando o que é simples e complicando, quando deveria pegar o complicado e simplificar. Justamente, até na parte da narrativa, principalmente do cenário, né? Como é que nós vamos analisar o cenário se a gente não usar o método histórico-gramatical? Justamente porque o cenário você analisa, como o senhor coloca no livro, o contexto físico, temporal, o contexto histórico-cultural, a parte literária dos textos, como você falou mesmo, a própria gramática do texto, o que está sendo falado, porque no meio da parte da narrativa vai ter conversas, quais as palavras que foram usadas, certo? Por que foram usar essa palavra grega? Por que não usou a outra palavra grega? Eu não posso interpretar qual no sentido da outra, se ele usou essa, então ele tem um motivo justamente para ter usado essa palavra, para dar sentido àquela parte daquela conversa. Então tudo isso há uma necessidade realmente do histórico gramatical. Agora a grande questão, pastor, da narrativa, que a grande luta de UFC teológica posso fazer teologia com as narrativas? A narrativa é uma história contada narrando fatos. Eu posso tirar teologia, doutrinas da própria narrativa, que é o grande X da questão relacionada ao movimento pentecostal? Exatamente. Essa foi uma questão levantada por teólogos tradicionais, dentre eles o próprio John Stott. O que é que os teólogos tradicionais criaram, atenção para o que eu vou falar, criaram para tentar desconstruir ou desacreditar a teologia pentecostal, visto que a teologia pentecostal, somente aquela com ênfase na questão da operação do Espírito, parte mais especificamente das narrativas. Os teóricos ou teólogos tradicionais dividiram a Bíblia em textos narrativos, descritivos e em textos normativos didáticos. E eles disseram o seguinte: doutrina e teologia com boa fundamentação só pode ser extraída dos textos normativos ou didáticos, ou seja, daqueles ensinos de Jesus e de Paulo, daqueles discursos instrutivos ou dos textos epistolares. Ficou de fora todo o texto narrativo. Ficaram de fora as partes do Evangelho que não fala, que não expõe o ensino. Ficou de fora praticamente todo o Atos dos Apóstolos, excetuando-se as mensagens apostólicas. E aí é que entra a questão da análise narrativa com uma fundamentação científica para dizer que essa teoria, essa hipótese tradicional é equivocada. Como? Em primeiro lugar, antes de falar da análise narrativa propriamente, essa divisão textos narrativos, descritivos, de textos normativos, didáticos, não é uma descrição bíblica. Ela foi criada pelos teólogos tradicionais, que contraria a declaração de Paulo, de que toda escritura divinamente inspirada é apta, é própria, é adequada para o ensino, para o preparo do homem de Deus e seu ensino na justiça. Toda a Escritura. Não a parte didática ou a parte narrativa, mas toda a Escritura. Nenhum autor bíblico faz essa divisão. Nem Pedro, nem Paulo, mas toda a Escritura. O Antigo e o Novo Testamento. Quando Paulo escreve, inclusive, ele se reporta mais às escrituras do Antigo Testamento, porque as escrituras do Novo estão em formação. Então, 40% do Antigo Testamento é narrativa. E destas narrativas, Paulo exclui,
Paulo extrai exemplos, princípios que se aplicam à prática da vida cristã, pautada segundo a vontade de Deus. Então, biblicamente, a gente já consegue mostrar que é equivocada essa ideia de que teologia ou doutrina só podem ser extraídos de textos normativos ou didáticos. E a análise narrativa, com sua fundamentação científica, que partiu do contexto literário e das ciências literárias, vai dizer o seguinte: é possível, sim, você identificar a ideologia ou a teologia de um autor narrativo quando ele escreve, ou sua intenção ideológica ou teológica. Então, uma análise no texto faz com que se perceba qual a teologia, que é o nosso caso, do escritor, e o que, enquanto ele narra, ensina. Esse é o diferencial. O narrador, ele ensina, ele expõe as suas convicções teológicas, ele dissemina as suas convicções teológicas enquanto narra. O texto vai dar estas pistas. Por exemplo, quando uma palavra é repetida muitas vezes numa porção narrativa, o narrador quer chamar a atenção para aquela palavra como um tema central daquela porção narrativa. Quando um evento é descrito várias vezes, seguindo um padrão, sem precisar dizer que aquilo é a norma ou o padrão, o fato de narrar por várias vezes o padrão com os mesmos eventos sequenciados indiretamente, é onde entra a palavra. O narrador faz teologia, promove teologia de forma indireta, através do discurso narrativo. Enquanto nos outros textos, como nas epístolas, é o discurso direto que faz com que a teologia seja evidenciada e a doutrina. Então, esta é uma das grandes contribuições da análise narrativa, que eu costumo dizer o seguinte: os pentecostais pioneiros fizeram análise narrativa de forma intuitiva. Pensa comigo, Anderson. Sim. Quando o grupo de alunos lá da escola, do seminário... Em Tópica, né? No Kansas. Exatamente. Do Parham, do Bethel, se debruçaram sobre Atos para tentar descobrir qual era a evidência inicial do batismo do Espírito Santo, não foi um método histórico-gramatical que eles utilizaram para descobrir isso. Eles foram ler a narrativa de Lucas. O que é que eles perceberam? Eles perceberam que havia um padrão. Todas as vezes que o texto dizia que o Espírito Santo foi derramado, que veio sobre, se falava em línguas e profetizava, ou se falava em línguas. Então, eu disse, olha aqui, tem um padrão. Em um dos casos está omisso, mas está implícito. Aqui o Espírito foi derramado, falou língua. Aqui não explícita, mas se percebeu e não se percebeu algum fenômeno novo. Aqui está explícito, aqui está explícito. Então, eu falar em línguas. Então, eles aplicaram princípios da análise narrativa sem conhecer, provavelmente, a análise narrativa nos moldes que nós temos hoje mais atualizados. Então, essa é a grande contribuição da análise narrativa, que vem a dar respaldo acadêmico e científico para o modo pentecostal de interpretar e ler as narrativas bíblicas. Porque sem essa parte também da parte teológica, a parte da teologia do próprio Espírito Santo fica caduca também, fica uma parte também que não se atém, porque eu vejo hoje, não só por ser pentecostal, mas claro, também por ser pentecostal, analiso que a pneumatologia pentecostal, ela analisa o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo de uma forma mais holística, de uma forma bem completa a respeito do Novo Testamento. Não analisa somente a questão do Espírito Santo agindo na vida da pessoa para santificar, para tudo isso, porque tudo isso nós cremos também. Agora analisa um outro aspecto que só pode ser analisado com a parte da interpretação das narrativas, que é justamente a capacitação do Espírito Santo para o exercício da obra, como o próprio Lucas fala em Atos. Então, a importância disso para o movimento pentecostal é justamente nesse sentido, que deve ser analisado de uma forma bem completa. Anderson, pode falar, pastor. Só antes eu sei que já está chegando a nossa hora, e vale a pena dizer
que esta visão de que se pode extrair doutrina, se fundamentar doutrina e teologia de narrativa, não é mais apenas uma visão do contexto pentecostal. Eruditos de outros contextos também já se alinham a este fato. Como o próprio Howard Marshall, né? Sim. Howard Marshall, o próprio James Dunn, que faleceu esses tempos, que já trouxe, que foi justamente o Marco que trouxe essa parte de que cada autor tem a sua própria a teologia, e mesmo ele não crendo no batismo, ele já trouxe para instigar os pentecostais a seguir nessa linha. Só que isso aí vai ficar para outro podcast, minha gente, que logo mais nós estamos marcando um podcast aí para falar só sobre a teologia lucana. Gente, poderíamos ter muita coisa no livro do pastor Altair, nós só tratamos de minúcias pequenas aqui, o livro é bem interessante. Pastor, como adquirimos seu livro? Bom, nesse contexto aí de pandemia, com o retorno das livrarias agora há pouco, os canais mais fáceis são através do site da editora Santorini, o www.santorini.com, ou através das minhas redes sociais, do Messenger, do meu próprio WhatsApp. Meu número é público, 81, o DDD 992320617. Manda uma mensagem para mim que eu dou toda a orientação do processo de aquisição da obra. E tem até kits, né, pastor? O senhor está vendendo uns kitzinhos também, vende os kits. O senhor tem 4 livros ali relacionados que é Interpretando as Narrativas, o Batismo no Espírito Santo, é sobre educação, qualquer, me lembra aí, pastor? Os 4 atualmente é Interpretando as Narrativas Bíblicas, Batismo no Espírito Santo, Teologia do Espírito Santo nos Pais da Igreja e Dons e Ofícios Ministeriais. Amém. Então procure o pastor aí, procure suas redes sociais e também você vai aqui no nosso site www.pentecast.com.br. Aqui embaixo desse podcast você vai encontrar o linkzinho ali da editora Santorini. Você só clica no livro e vai ser direcionado direto para a editora Santorini, que a gente sempre faz isso para ajudar os autores aí. E o pastor Altair Germano é uma grande contribuição para a nossa teologia pentecostal, para o nosso conhecimento. Desde já eu fico agradecido com o pastor. Muito obrigado mesmo, pastor Altair. Amém, meu querido. Grande abraço e foi muito bom estar com vocês. Gente, adquira o livro e eu agradeço a todos. Vou deixar o pastor aí com a nossa bênção apostólica aí, pastor, no final, para a gente encerrar esse Pentecast. Bom, eu vou concluir com a bênção apostólica na língua italiana. Opa, glória a Deus. Vamos lá, em línguas, vai lá. De por cerca de 3 anos ser missionário na Itália. Então vamos lá. La gracia del Signore Gesù Cristo, l'amore de Dio e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti voi, hoje e sempre. Amém. Amém, glória a Deus.